amor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. O gueto, a rua, a fé. Eu vou andando a pé pela cidade bonita. Mania nacional. Daniela Mercury. Mais de 1 milhão de discos vendidos. Pulei com a pose do tio Patinhas. Bati a cabeça no chão e foi aí que eu vi a melodia. Pim. Marcelo Rubens Paiva. Feliz Ano Velho. Mais de 500 mil exemplares vendidos. Tradução para 8 países. Década de 70. Depois de virar coqueluche no Brasil, a novela Dancing Days de Gilberto Braga viajou por 44 países. Marcelo Rubens Paiva, Daniela Mercury, Gilberto Braga. São um sucesso incontestável. Mas se suas obras trazem fama, não trazem exatamente grandes fortunas. Isso porque a parceria no Brasil não acontece só entre criadores. Pela legislação atual, os escritores, músicos e artistas acabam dividindo o direito autoral de suas obras com editoras, gravadoras e empresários. E são esses parceiros que acabam lucrando alto. Estava falando aqui um pouquinho antes do VT começar, que tem outras coisas mais interessantes no direito autoral para além do ECAD. Não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A parte que normalmente é mais polêmica no direito autoral tem sido o ECAD, porque o ECAD é o ambiente que representa os autores, artistas, intérpretes, executantes. Então, essa parte viva do direito autoral. Sim. Mas, por exemplo, nessa introdução agora, falou-se de uma outra área importante, que é a área dos escritores, né, da parte da literatura, que também gera bastante direito autoral, assim como a área do cinema, teatro, né, são áreas que geram bastante direito autoral. E a referência também que foi feita é muito válida, porque é aquilo que foi dito logo no começo do programa, né? A grande verdade é que o sistema do direito autoral, ele é todo feito e é concebido em torno da figura do autor e do artista. Sim. Mas, como acontece em outras atividades econômicas, você tem um intermediário. Sim. E o intermediário é que recebe uma grande parte do que a gente chama de direitos autorais. Sim. Então, você tem as gravadoras, você tem as editoras, tanto as editoras musicais como as editoras literárias, você tem as produtoras de filme. Então, este é um outro tipo de problema que você tem A internet rompe um pouquinho, pelo menos com alguns desses ciclos? Rompe bastante, porque o grande... Ela rompe enormemente, porque o grande problema da atividade cultural, de uma maneira geral, é que a possibilidade do autor ou do artista entregar o seu produto, entregar a sua produção diretamente ao usuário, é relativamente pequena, porque está limitada por espaço físico, né? Então, ele pode fazer um show, né? Ele pode fazer um show ao vivo, apresentar-se, mas se você pensar que o usuário nem sempre vai ao show e que muitos dos usuários não vão, então você precisa do intermediário. Então, o intermediário, historicamente, ocupou um papel importante aqui. Sim. Ele ocupou um papel importante na difusão da cultura, né? E ocupou um papel importante até em permitir ao autor, ao artista, receber. Sim. Porque é ele que coloca o produto dele no mercado, é ele que viabiliza. E é por isso que, tradicionalmente, esse intermediário, ele participa deste processo todo, inclusive recebendo uma parcela do que a gente chama dos direitos autorais. Então, uma parcela dos direitos autorais. Grande, pelo jeito. Ele é um empresário, não é? Então, ele também corre riscos. Claro, Eu não quero também dizer que a parte dele deveria ser a menor possível e a do autor a maior possível. A gente tem que considerar que ele é um empresário. Agora, o problema é manter este equilíbrio. Agora, essa é a grande dificuldade. E tem um terceiro ponto aqui também, que aí é que entra então com a internet. Quer dizer, com a internet, o produtor deixou de ser tão importante, o intermediário deixou de ser... Então, o artista... É mais direto, né? Mas mesmo assim, ainda tem essa ligação, porque eu vejo assim, na internet, a disponibilidade que você tem, né, de downloads, não tem como ser... Eu sou a favor do download gratuito, porque hoje, esteticamente, né, o trabalho, né, o CD ou, né, o cinema e tudo, é
é essencial, claro, né? Pela qualidade, pelo conceito e tudo. Só que essa disponibilidade é uma coisa que é muito mais vantajosa do que você barrar isso, ter um meio de quebrar, né? Eu queria lembrar uma coisa que o Leone, que era um compositor do Kid Abelha, da banda pop, que fez muito sucesso alguns anos atrás, ele fala o seguinte: a internet acabou com as castas na música brasileira. Os poucos que eram contratados das gravadoras, aí ele chamava de castas, né? Hoje há outros meios de se produzir cultura. Com a internet, todo mundo é artista, acabaram-se as castas. Vocês concordam? Você concorda com isso, Letícia? Concordo. Na verdade, qualquer um tem acesso à internet, né? Qualquer pessoa pode ter acesso lá. Uma produção caseira, certo? Ele se disponibiliza na internet. Então, a pessoa dá uma olhadinha no YouTube. Várias, inúmeras, centenas, milhares de produção caseiras que nunca teriam acesso se não tivesse essa disponibilidade dessa ferramenta. Eu queria aproveitar então para a gente entrar nessa questão do Creative Commons, que todo mundo está falando nisso, de explicar, até que traduzisse um pouco o que é exatamente isso. O Creative Commons, na verdade, muita gente tem uma visão até errada do Creative Commons, porque acha que o Creative Commons é um processo pelo qual o criador, o autor, abandona o seu direito, ele renuncia o seu direito. Não é isso. E não é verdade. O que é na verdade, quer dizer, qual é a base do Creative Commons? A base do Creative Commons é que o sistema tradicional de direito autoral é baseado no princípio de que o que se dá ao público é pouco. O direito que se dá ao público é pouco. Vamos dar um exemplo prático disso, né? Você compra um CD e logo você é advertido que aquele CD é para seu uso doméstico. Você não pode reproduzir, não pode copiar, não pode... Você compra um vídeo, atual. você também recebe logo a advertência que aquele vídeo também é para uso doméstico. Você também não pode fazer uma sessão de cinema, não pode cobrar, não pode locar. E em outras situações é a mesma coisa. O conceito do Creative Commons é mudar essa visão, dizer, não, o que é mais importante é colocar a obra, colocar a produção cultural à disponibilização das pessoas, permitir que elas usem, que elas modifiquem, que elas circulem. Então, é uma postura diferente. Embora nas licenças ou no fornecimento tradicional, todos os direitos são reservados. Tudo fica com o titular, exceto o direito Ninguém perde nada. Só o direito de uso, uso direto. No Creative Commons, não. Há uma liberdade maior. Não há aquela preocupação de, olha, você só pode usar para você e não pode fazer mais nada. Então, o Creative Commons, ele continua sendo uma maneira de você fornecer conteúdo, manter a titularidade do conteúdo, só porém, que é uma forma um pouco mais liberal. Mais livre. Eu vou chamar mais um vídeo e a gente já continua eu a tenho conversa. a falar Só um sobre instantinho. Eu fico pensando assim, que seria muito interessante que se elaborasse um perfil do músico, pelo lado da música, que é o lado que eu atuo, né? Um perfil do músico brasileiro. Quais são suas principais necessidades? Qual é a problemática da vida dele? E isso é interessante, Renato, porque as pessoas imaginam que o artista ganha muito dinheiro, tem uma vida boa, quando acontece exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ele produz um fenômeno que o lucro não fica com ele. E o nosso projeto altera nesse sentido aí. Então, veja bem, tanto do ponto de vista do fortalecimento do artista, como nós estamos no nosso projeto criando o Conselho Nacional de Direito Autoral, que passa a proteger o direito autoral, com a maioria dos seus integrantes, não do governo. A maioria dos seus integrantes, 2/3, é exatamente dos representantes das entidades, dos próprios artistas que eles escolhem. E não é para criar emprego, não é para pagar ninguém, não é para jeton, coisa nenhuma. É que vai, inclusive, resolver os casos omissos da lei sobre direito autoral. Porque, na realidade, o que está acontecendo é isso. O nosso campo de trabalho, cada dia, ele é reduzido, os nossos direitos cada dia diminuem, o nosso espaço, cada dia, ele é tomado mais. As multinacionais todas, as gravadoras são todas multinacionais, engolem todas as nacionais. Quer dizer, está havendo uma agressão violenta contra a cultura musical brasileira, frontal. A gente está completamente incapacitado de trabalhar, de agir, de sobreviver da nossa área. E você sabe, né, Renato, melhor do que ninguém, porque você é da área do campo, que ninguém quer nessa área, é o isolamento. A gente quer uma parceria com condições de igualdade. Parceria com condições de igualdade, porque a legislação de outros países tem que ser igual a daqui e essa relação de parceria não gerar esse tipo de discriminação.
Há um consenso entre os artistas contra a arrecadação ser feita por um escritório central, Letícia? Quer dizer, a maior parte dos artistas concordam que seja esse o melhor sistema? Sem a gente falar na internet, da maneira como é agora. A maior parte concorda. Com relação à música, todo mundo diz que é um mal necessário, na verdade, porque não tem uma outra ferramenta. Sem ele, é isso? Mas alguns falam assim, né? A questão é melhorar a gestão, aprimorar a questão da arrecadação e da distribuição. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O Emílio Chaves, de Sorocaba, diz o seguinte: os músicos, mesmo que pouco, ainda são mais beneficiados que artistas de outras áreas na arrecadação? De modo geral, eu vou ter que falar sobre artes visuais. É pequena. Muitos artistas visuais nem sequer sabem que tem direito. É mesmo? Uhum. Você queria acrescentar alguma coisa? Não, eu queria só explicar um pouco o que é, no fundo, o ECAD. É importante esse esclarecimento. Porque a Letícia falou mal necessário, e eu às vezes digo que ele é um bem necessário. Porque o que é, na verdade, o ECAD, né? O ECAD, ele representa aquilo que a gente chama normalmente de gestão coletiva. O que é gestão coletiva? Se você é um compositor, se você é um artista, ou se você é um escritor, se você é um pintor, e você quer colocar a sua obra à disposição do público, você quer comercializar a sua obra, você tem algumas maneiras de fazê-lo. Uma é você diretamente comercializar a sua obra. A segunda é você ter um agente, como em outros países, Estados Unidos, funciona dessa maneira. Agora, você imagina, com a quantidade de emissoras de rádio e televisão, com a quantidade de cinemas, com a quantidade de locais de show, de espetáculos, você acha que o artista poderia individualmente fazer isso? Não. Você acha que um agente dele, quer dizer, um representante dele conseguiria? Não. Agora, multiplique isso pelo número de artistas e de compositores. Não dá para fazer, portanto, o que a gente chama de gestão individual. Isso é uma realidade que não é só de Brasil, o mundo inteiro é assim. Então, isso é o que se chama de gestão coletiva. Se cada titular, ou seja, autor ou artista, fosse ele negociar ou cobrar o que ele tem a receber, não funcionaria. Então, gestão coletiva significa que os artistas, os autores, os titulares, se reúnem em sociedades e essas sociedades é que vão administrar para ele. Então, vai uma pessoa num local e depois uma outra pessoa num outro local e assim você consegue, com um catálogo... É, de certa maneira, uma amostragem, quer dizer, não dá para... Estou falando para comercialização ainda, depois na arrecadação, arrecadação que é por amostragem. Então, por que é necessária a gestão coletiva? Porque seria impraticável que os diversos titulares fossem cobrar os seus valores. Então, a gestão coletiva é um bem necessário. O problema não é esse. Agora, o que é o ECAD, então? Você tem as diferentes associações, porque nós não vivemos num país onde você não tem uma ou duas associações. Por razões diversas, que são históricas, os titulares brigam entre si e fundam associações divergentes. Portanto, a gente tem várias associações. Como seria difícil os grandes usuários, por exemplo, emissoras de rádio e televisão, cinemas, seria difícil ele ter que falar com várias associações ao mesmo tempo. Elas, há muitos tempo atrás, se reuniram e fundaram um escritório, que na época era um escritório de cobrança, que depois se converteu no ECAD. Então, o ECAD, na verdade, não é a associação ao qual os artistas ou titulares pertencem. O ECAD nada mais é do que um escritório de cobrança e distribuição. Então, o ECAD é uma associação civil. Muita gente acha que o ECAD é uma autarquia. Não é. Ele é uma associação de associações. Agora, por que ele é um bem necessário? Porque se não fosse um sistema como esse, não daria para você arrecadar. O problema não é o sistema em si. O problema é a gestão disso. Por isso, essa questão do mal necessário que ele colocou. Bem necessário. É o bem necessário no sentido de que há necessidade de ser aprimorado. O escritório é formado por essas associações. Então, essa gestão tem que ser alterada. Nós vamos ver mais um vídeo e já continuamos a conversa. Vamos lá. O sistema atual nos obriga a ter parceiros indesejáveis.
os autores são parceiros das editoras e não querem mais isso. E os intérpretes são parceiros das gravadoras, que é uma forma que as editoras e as gravadoras conseguiram de morder mais um dinheirinho que é na área do direito autoral e, principalmente, de decidir pelos autores e pelos intérpretes quanto as gravadoras vão pagar, quanto as rádios e televisões vão pagar. Hoje, para divulgar o que cria, o artista acaba se sujeitando a assinar contratos abusivos. Às vezes, sem se dar conta, abre mão de alguns direitos. Em troca de publicar o livro do autor e de pagar 10%, que é o normal nesse caso, sobre as vendas, eles ficam com direitos até para aproveitar a obra para fins publicitários, para merchandising, ficam com os direitos de tradução e ficam com os direitos de revender esses direitos para outras editoras ou para outras modalidades de adaptação, ou seja, ficam com tudo. Nada mudou? As editoras continuam recebendo o filé da história, pelo menos? Sabe que a questão é tudo negociação e uma, na verdade, questão contratual. Então, depende de uma negociação. Então, toda negociação são feitas entre partes. Então, muitas vezes a pessoa fala, por exemplo, na área do direito autoral da música, eles falam, vão assinar lá, os seus direitos é 8,17. De onde eles tiraram esse percentual? Ninguém sabe. Mas o criador, o autor, ele tem o direito de negociar com outra parte. Então, é questão contratual. Eu diria que melhorou pelo seguinte, quando eu comecei a advogar nessa área, há mais de 30 anos atrás, os contratos das editoras vinham sempre com cessão de direitos. Hoje isso já é menos comum. Então eu acho que a cultura de respeito ao direito autoral melhorou. Agora, evidentemente, toda essa atividade está sujeita à lei de mercado, né? Então, por exemplo, você vai dizer, bom, o autor negocia com a editora, mas ele também tem um poder de barganha relativo, né? Porque quantas editoras, né, existem? Não são tantas assim, né? Espera um pouquinho que agora é a hora da Jordana. O que você toca agora? Vou fazer Terapia de Vidas Futuras, que está no DVD, que é uma música, a poesia do Ademir Assunção, e que foi musicada pelo Zé Cabaleiro, que eles me deram de presente. Zerar, quando tudo terminar, quando a nave estiver pronta, quando o ponto for ponto final, e entretanto o bilhete de passagem não tiver destino, rumo, nem direção. Quantos amores, quantos odores, as peles, as mulheres, os homens, os cães. E nesse momento fugaz, os senões serão somente nadas, sermões, ilusões, frases que se perderão na fumaça dos cigarros. As fissuras, as firulas, as ranhuras, guerras travadas na penumbra das nuvens não vistas, e no fim do corredor aquele ponto, porto tão inseguro, onde navios bêbados atracam seduzidos pelos silvos das sereias, sob o obelisco silente das estrelas tão belas músicas das esferas, belas músicas das esferas. Quando a vida zerar, quando tudo terminar, quando a nave estiver pronta, quando o ponto for ponto final, e entretanto o bilhete de passagem não tiver destino, rumo, nem direção. Quando
quantos amores, quantos odores, as peles, as mulheres, os homens, os cães. E nesse momento fugaz, os senões serão somente nadas, sermões, ilusões, frases que se perderão na fumaça dos cigarros. As fissuras, as firulas, as anhuras, guerras travadas na penumbra das nuvens não vistas, e no fim do corredor aquele ponto, porto tão inseguro, onde navios bêbados atracam, seduzidos pelos silvos das sereias, sob o belisco silente das estrelas tão belas músicas das esferas, belas músicas das esferas. Belas músicas das esferas, belas músicas das